Pessoal, bom dia. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão conosco aí nas lives todas as manhãs. A gente está tendo a oportunidade aí de conversar com o pessoal muito interessante. Bom dia, pastor e doutor Wellington, meu cunhadão, chegou aí já, né? Deus abençoe, primeirão de hoje. Ok, deputado Léo Portela também já está por aí, Deus abençoe. Hoje vai ser uma manhã assim bem especial, daqui a pouquinho já vou fazer o convite aí. O nosso convidado de hoje é o deputado Léo Portela. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante aí, pessoal, para todos nós. Vamos chamando aí todo mundo para participar da nossa live. Elisângela, né, já está aí ligada com a gente. Deus abençoe, Elisângela. Sandra também já chegou, Sandra Gomes. Deus abençoe, Sandra. Simone, Frazão também já está por aí. Cleverson também já está chegando. Pessoal, vamos conectando aí todo mundo. Chama o pessoal para estar junto conosco na live. Eu tenho certeza que nós vamos ficar muito edificados hoje. Nós já fizemos aí na entrevista nessas nossas lives com a Polônia. Foi um tempo muito legal. Já conversamos com o pessoal dos Estados Unidos, com a Itália, Luxemburgo, Equador, Portugal. Conversamos com a Espanha, também Inglaterra, França. Ontem nós conversamos sobre a Índia, né, com o pastor missionário que esteve 18 anos na Índia. Foi um tempo muito bom. Já conversamos também com o vereador Irlan Mello. E hoje vai ser um dia assim muito legal. Estou com muita expectativa para hoje, porque hoje nós vamos receber um homem assim muito abençoado, um homem de Deus que tem sido usado assim de uma forma tremenda ali na Assembleia. É o nosso querido deputado estadual Léo Portela, um amigo de muitos anos, uma alegria para mim muito grande poder hoje conversar com o deputado Léo Portela, que também é pastor, mestre em Direito e professor. Então, um homem assim com muita cultura, muita coisa para poder contar para a gente, autor de vários projetos de lei, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Ele é autor, por exemplo, do projeto de lei Escola Sem Partido e tantos outros. Então eu vou convidar aí para estar conosco nessa manhã de quarta-feira, 8 de abril, o nosso querido deputado estadual Léo Portela. Estou chamando ele aqui, pessoal, e nós vamos começar aí nessa conversa com ele. E eu acredito que vai ser para todos vocês vão poder fazer perguntas também. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para pergunta, porque realmente vai ser uma manhã que vai acrescentar muito para nós. Bom dia, deputado. Bom dia, pastor Luciano, graça e paz, tudo bem? Amém, graça e paz, que legal, muito bom. Prazer, Quero desde já agradecer ao senhor, tá, por essa disponibilidade de estar conosco. É uma alegria muito grande para a gente poder estar junto aí nessa live. A alegria é minha. Vamos compartilhar um tempo precioso aí com os irmãos, com as irmãs, com todos aqueles que estão fazendo parte desse momento tão bom, tão democrático de comunhão online, né? O mundo Verdade. Nós estamos em novos tempos. Agora nós temos também comunhão online. Verdade. Isso é um de crescimento para nós e para o reino. Verdade, deputado. Como é que muda assim tão rápido, né, deputado? Como que o vírus faz tudo mudar? Mas em contrapartida é muito legal como é que a gente é bem dinâmico, né? Como que nós somos adaptáveis. E eu acho que tem um momento interessante para a igreja que é a ceia online. E eu vivi isso nesse final de semana, vi a Igreja Batista Solidária fazendo isso. Foi muito legal. Gostei da experiência, foi muito bonito. Eu acho que foi um momento de união familiar muito grande, né? Desse novo mundo, desse novo momento, dessa pós-modernidade aí, ainda mais moderna. Podemos falar até de uma pós-modernidade. Verdade. E aí o mundo que não é o mesmo mais. O mundo de um mês atrás era um. Agora nós estamos vivendo um mundo completamente diferente do mês de fevereiro. Do mês Verdade. De março. Início de março eu estava indo em reuniões lotadas, em cultos lotados, em agendas lotadas, abraçando as pessoas, vivendo com as pessoas. E, de repente, em menos de 30 dias, o mundo virou de cabeça para baixo. Verdade, deputado. Foi assim, fizemos um culto no domingo, tudo normal, vida normal. Fiz uma reunião com a liderança segunda-feira, normal. Terça-feira,
já tivemos que encerrar as atividades e partir para o online. O culto de terça já foi online, e essa reviravolta toda, muito rápido, né? Mas também muito feliz por Deus nos dar essa graça de adaptarmos tão rápido, né? E encontrar uma solução rápida para a gente poder reunir nosso pessoal. Está me ouvindo bem, deputado? Estou te ouvindo, tranquilamente. Legal. Então, estava comentando aqui, deputado, antes do senhor estar aí junto conosco, todas as manhãs a gente está tendo a oportunidade de conversar com vários líderes de vários países. Nós já fizemos conexão com 9 países esses últimos 10 dias. Conversamos também com o vereador aí de Belo Horizonte. Ontem nós conversamos com um pastor que ficou 18 anos na Índia. E a gente está tentando nessa live trazer um pouquinho de visão de mundo desse novo tempo, esse novo momento que a gente está enfrentando. E hoje é uma alegria, né, ter o senhor conosco, deputado, pastor, mestre em Direito, professor, esse homem tão abençoado que é você. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Apesar de todas essas qualificações e toda essa dinâmica de vida, quem é o Léo Portela? Léo Portela é um servo que sabe que jamais será útil. É um servo tentando servir com as suas limitações e com a sua humanidade, de alguma forma, o reino, mas sabendo a sua condição de servo inútil. Amém. Fala um pouquinho para nós, deputado. Casado, pai. Conta um pouquinho para a gente. Sou casado com a Daniele, que é também mestre em educação e desenvolvimento regional, é professora. Sou pai do Pietro, que está completando agora em junho 4 anos, e muito feliz com essa família tão abençoada que o Senhor me deu. Que legal, uma família linda, né, deputado? Graças a Deus. Eu tenho a alegria de poder admirar muito a sua família pessoal, né? Você, sua esposa, seu filho, mas também a família Portela, é uma família que tem feito a diferença no Brasil e fez a diferença na nossa vida. E eu me orgulho muito de vocês, de estar junto, de apoiar vocês aí na carreira. Agora, me diz uma coisa, por que a carreira política, deputado? Admiração pela carreira do seu pai ou uma missão? É claro que a influência, a boa influência da carreira do meu pai, do ministério do meu pai, influencia sem dúvida, né? Isso não apenas na política, mas em qualquer ramo existente hoje nas relações humanas. Se um pai, se uma mãe, eles têm uma atividade que é uma atividade reconhecida e bem feita, e feita de maneira íntegra, honesta, ele vai influenciar os seus filhos, seja qual for a atividade, seja o comércio, seja o magistério, seja a carreira na segurança pública, na medicina. Isso influencia normalmente os filhos. Até o chamado, até a carreira ministerial, né? Claro que o chamado é individual, o chamado é pessoal, mas é claro que surge uma admiração, um interesse em participar, em conhecer e estar perto. Mas, no meu caso especificamente, como nós temos a atuação política como um ministério, nós temos isso, acima de tudo, como chamado. É lógico que eu me orgulho, que eu admiro a atuação do meu pai, aí já há 6 mandatos representando os mineiros, representando em especial o reino de Deus ali no poder legislativo. É claro que isso me influencia, mas eu só escolhi atuar nessa área, só aceitei atuar nessa área depois que eu tive como um chamado ministerial para a política. Legal, muito bom, muito bom. Realmente é de admirar, né, a carreira de seu pai e a sua também. É um orgulho para nós batistas também, nós cristãos. Deputado, Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Nesses anos, eu acompanho a carreira política do seu pai desde 2006, quando eu comecei a pastorear ali no Belo Vale. Então, de 2006 para cá é que eu acompanho. Baseado em Daniel 1:8, onde Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, eu acompanhando um pouco da carreira do seu pai e também da sua, eu chego à conclusão que é possível não se contaminar na política. Eu estou certo, deputado? Está certíssimo.
E isso não é apenas não é apenas possível, como é obrigatório para aquele político que está ali na política como representante do povo de Deus. Isso aí é obrigatório para todos, sem dúvida, não apenas para o político evangélico, mas para Claro. todos. Isso é obrigatório. Mas para nós que temos um compromisso maior com o chamado, com a representação da nossa fé, isso é, acima de tudo, indiscutível, né? Olá, claro, que bom, verdade. Deputado, e essa questão do cristão? Estou te fazendo essas perguntas porque tem pessoas que estão nos acompanhando e às vezes têm muito interesse em saber, né, essa questão da carreira política. Eu sempre, quando a gente está conversando sobre alguma questão, eu tenho a alegria de poder dizer que conheço vocês e da integridade de vocês. E isso realmente é algo louvável. Mas eu queria que o deputado podia comentar conosco aí a importância de um cristão na política. Como é que o senhor vê essa questão dessa importância de um cristão dentro da política, dos nossos dias? Olha, eu tenho a atuação cristã na política, acima de tudo, como um comando bíblico. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz: vivei, acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. O termo vivei, do grego koiné, é portai-vos como cidadãos, ou seja, exercei a vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E exercer a cidadania, o que nós pensamos? Exercer a cidadania é cumprir as leis, é respeitar o próximo, é estar de acordo com o que determina os governantes, é respeitar, acima de tudo, as determinações legais. Isso é ser cidadão. E é também uma coisa muito especial. Quando nós pensamos sempre de 2 em 2 anos, hoje eu vou exercer a minha cidadania. O que é? É escolher o nosso governante. É o voto. Então, o voto é o exercício da cidadania. E ser votado e receber as pessoas como pessoas que depositaram a fidúcia, depositaram a confiança em você para que você exerça a cidadania por eles em um nível que eles não podem atuar, que é o nível do legislativo. Nós estamos lá recebendo um mandato para atuar em nome de outras pessoas. Isso é comando bíblico. Nós devemos exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Devemos estar lá, exercendo essa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam na chamada eclésia. Alguns entendem eclésia como sendo igreja, que não é o correto. Eclésia é assembleia. Então, as pessoas, os cidadãos, aqueles que exerciam a sua cidadania, eles, de maneira cidadã, se reuniam em eclésia para determinar o andamento da vida em sociedade. Determinando o andamento da vida em sociedade, eles estavam ali também instituindo o reino de Deus. Eles faziam aquilo de maneira justa, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça social, paz social, isso vem através do exercício da cidadania, de maneira digna, de maneira correta, de maneira honesta, de maneira que a palavra de Deus nos diz, que é conforme o Evangelho de Cristo. E as pessoas que escolhiam não participar da Assembleia, não viver aquele momento cidadão, elas tinham um nome, elas tinham uma alcunha, elas tinham ali uma palavra que identificava a atitude delas, que era idiotes. Então, o termo idiota vem disso. Vem daqueles que abriam mão de exercer a cidadania por meio da eclésia, por meio da assembleia, que determinava o andamento da sociedade. Então, a palavra de Deus nos diz de maneira muito clara como devemos agir, como devemos nos portar, que como cidadãos de maneira digna do Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus também nos diz em Salmo 94, versículo 20, que é: não vos alianceis ao trono da iniquidade, que faz o mal usando uma lei por pretexto. Então, o que é isso? Se nós, no momento de exercermos a nossa cidadania, que é o voto, nós nos aliançamos ao trono da iniquidade, nós fazemos aliança com alguém que vai governar de maneira iníqua, o que nós estamos fazendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Nós estamos dando legalidade para aquele governante iníquo
estabeleça um governo de iniquidade. E ele faça o mal usando uma lei como pretexto, que é, por exemplo, a ideologia de gênero, que todos conhecem. A ideologia de gênero, na justificativa de todo tipo de lei que traz esse comando, todo tipo de lei que traz essa ideologia nefasta, diz ali, a ideologia de gênero vem aqui para que nós tenhamos combate à homofobia, para que nós combatamos a evasão escolar, para que nós tenhamos ali paz social. Então, quando você lê, é tudo muito bonito, é tudo muito bom. Mas a realidade é o quê? É destruição da família. A realidade é erotização precoce das nossas crianças, é confusão, é negação da palavra de Deus, é negação da família instituída por Deus. O governante fez aquilo. Usando uma lei como pretexto, o que ele faz? Ele institui o mal, que é o que diz a palavra de Deus em Salmo 94, 20, que nós não devemos fazer, nos aliançar ao trono da iniquidade. Então, daí a importância, o comando bíblico de que o cristão esteja atuando nessa área, que é uma área importante, que determina os rumos da sociedade. E reino de Deus vem através disso. Muito do reino de Deus vem através disso, que é implementar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça social quando há emprego, quando há saúde, quando há educação, quando há dignidade. Paz as pessoas terão quando elas forem respeitadas como cidadãos que são, respeitando os seus direitos, respeitando as suas garantias. Isso tudo é função do cristão atuar nesse sentido, implementando o reino de Deus de maneira cidadã. Muito bom, deputado, muito bom. Deputado, o senhor é autor da Lei Escola Sem Partido, né? Do projeto de Lei Escola Sem Partido. Você poderia comentar um pouquinho com a gente sobre esse projeto, como é que está? Claro, Escola Sem Partido é um projeto que nasceu com o intuito de impedir a ideologização das nossas crianças. Alguns dizem, vocês não querem que política seja discutida nas escolas, vocês querem formar cidadãos amordaçados, vocês querem formar cidadãos alienados. Não, de forma alguma. Nós queremos que política seja, sim, discutida nas escolas, mas de maneira ampla, de maneira que o aluno tenha acesso a todos os ramos de pensamento, e não apenas o pensamento dominante da esquerda, que é o que acontece nas nossas escolas. Nós só vemos as escolas tratarem do socialismo, tratarem de Marx, tratarem de pensadores ligados à esquerda. Nós não vemos nas escolas visões de mundo ligadas à direita ou ao centro. E o aluno ele precisa de ter, de maneira igualitária, acesso a todos os tipos de pensamento clássico do saber, para que ele, então, defina o rumo que ele vai tomar. Então, a Escola Sem Partido é nesse sentido. Ele vem para que a escola, então, seja democratizada e o aluno tenha acesso de maneira ampla ao saber. O projeto foi, então, protocolizado em 2017, andou muito na Assembleia, nós conseguimos que o projeto passasse pela Comissão de Constituição e Justiça, e hoje ele está na Comissão de Educação, aguardando, então, a votação ali para depois prosseguir para o plenário. Legal, deputado. Deputado, como é que está a experiência? O senhor é o presidente agora da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Como é que está sendo essa experiência de presidir aí essa comissão de transporte? Até agora, frente a essa situação aí, né, do coronavírus, é um grande desafio também. Já para a gente começar a conversar um pouquinho também sobre esse assunto, mas como é que está sendo essa experiência, estar à frente aí, os desafios que o senhor está tendo para esse momento, frente à Comissão de Transporte? É uma grande responsabilidade presidir uma das maiores comissões da Assembleia Legislativa, que trata de transportes, obras públicas e também comunicações. E, nesse sentido, nós estamos acompanhando de perto o desdobramento do coronavírus em um ramo específico e muito importante para a sociedade, que é o transporte público. E eu já, como presidente, solicitei que medidas fossem tomadas, sejam tomadas com relação à proliferação do contágio por Covid-19 no transporte público. O pastor Luciano não tem um vetor de contágio maior do que o transporte público. Não tem. Você vê, os governantes aqui em Belo Horizonte, especificamente o Calil, está fechando as praças, onde as pessoas, ao ar livre ali, elas se exercitam. Vamos colocar numa praça, como ali a Praça da Liberdade.
num momento de pico no final de semana, quantas pessoas tem ali caminhando? Será que tem o quê? 300 pessoas? 500 pessoas caminhando no momento de pico? Pois é, quantas pessoas que tem dentro dos ônibus nos momentos de pico, abarrotados os ônibus, fechados, enclausurados e ali sem nenhuma condição de higiene? O que é mais importante? Tratar o transporte público ou fazer medidas paliativas, como é ali o fechamento de praças, por exemplo? Nós precisamos ter um tratamento especial, porque da forma que está, por mais que nós façamos quarentena, por mais que nós tenhamos aí todo acesso a medidas de higiene, a medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para a nossa saúde, para o nosso cuidado, para o cuidado da nossa família, o transporte público ele está fazendo com que o vírus, o contágio, se prolifere de maneira muito rápida. Muito rápida. Ontem nós vimos em Belo Horizonte um caso de uma pessoa que fugiu do hospital, diagnosticada com coronavírus, e fugiu, entrou num ônibus lotado. Contaminou o ônibus inteiro. Um bom período com o ônibus. A polícia teve que ir atrás do ônibus, as viaturas foram atrás do ônibus, pararam o ônibus, tiraram a pessoa dali e botaram o ônibus inteiro. Mais de não sei quantas pessoas em quarentena. Quantos casos assim estão acontecendo sem que a gente nem perceba? Os países que fizeram quarentena, como a Espanha, como a Itália, eu tenho uma família muito grande na Itália, em todas as regiões da Itália, tenho familiares no norte, no centro, no sul, e ali eu tenho acesso praticamente instantâneo a tudo que está acontecendo no nosso país, sou cidadão italiano, e ali a quarentena ela acontece de maneira integral. Quarentena, ou você faz ou você não faz. Sim, não, sim. Não tem meio termo, não tem quebra de galho. Então, ali eles fecharam a economia, fecharam ali as indústrias, mantiveram apenas os serviços essenciais e fecharam o transporte público. Ou nós fazemos isso, ou então o nível de contágio vai sumir aí em índices incontroláveis. E como presidente da Comissão de Transporte, tenho acompanhado isso de perto, solicitado ao governo que tenha medidas enérgicas, cobrado das empresas de ônibus ações específicas. Nós vimos em Betim, por exemplo, o prefeito Medioli, ele está higienizando todos os carros. Todos os ônibus em Betim passam por medidas de higiene muito severas. E eu vi isso. A cada rota? A cada rota, a cada viagem. Sim, Mas sim. é importante dizer, não é o suficiente. Porque por mais que você higienize, entra uma pessoa contaminada ali, e aí? É complicado. É complicado. Deputado, eu vi nessas conversas nossas aí com o pessoal do exterior, eu vi eu não me lembro agora se foi em Luxemburgo e também na Polônia. Foi na Polônia. Eles comentaram o transporte público que eles fizeram, janela aberta, só podem ir sentados, e colocaram uma proteção para o condutor. As pessoas não têm acesso ali ao motorista. E a cada viagem faz toda a higienização também ali do ônibus. Também não podem sentar duas pessoas juntas, duas cadeiras. É uma pessoa por cadeira e só mesmo sentada, e ali uma proteção para o motorista. Você acha que isso é válido ou também é pouco? Eu acho que isso é pouco. É claro que né, no primeiro momento ajuda, mas não é o ideal. Se nós vamos fazer quarentena, que nós façamos a quarentena da maneira adequada. E à medida que a curva de contágio do vírus for se achatando, nós vamos aí relaxando as medidas para que a vida volte à sua normalidade. E o governo tem que tratar das duas coisas, tem que tratar da subsistência da economia e tratar da subsistência das pessoas, tanto da saúde, da vida, mas também da economia, que não pode ser totalmente destruída, já está sendo muito prejudicada por causa disso tudo. Deputado, então, ajuda a gente a entender uma situação. Nós, às vezes, leigos no assunto. O que parece para nós é que há um conflito entre o governo federal, estadual e municipal. Então, a gente percebe, às vezes, o Bolsonaro tentando trabalhar com uma ideia acerca do isolamento, muito preocupado com a economia, e a gente entende a situação
né, do presidente, não deve ser fácil essa questão. Aí você vê um governador, parece que não importa tanto o que o presidente fala, o governador toma as suas decisões, e aí você vê o prefeito tem uma decisão diferente, uma coisa não encaixa com a outra. Por exemplo, o Calil proibiu praças, parece que ele, como o senhor falou, eu havia escutado isso também, ele vai designar a guarda para que as pessoas não fiquem nas praças. Eu ouvi uma entrevista do Zema 2 dias atrás, ele falando da possibilidade da vida retomar a escola e tudo, mais ou menos no mês de junho. Perguntaram para ele se ele via algum problema, as pessoas saírem, ir à praça. Ele disse, olha, claro que não, a gente entende, hein? Quanto menos, melhor, mas é impossível a pessoa ficar o tempo todo dentro de casa. Claro, se vai precisar andar um pouco, volta para casa. Então, você vê que não bate as informações. Aí a gente viu agora a prefeita de Vespasiano, a senhora Ilse Rocha. Eu vi um vídeo dela, não sei se é do seu conhecimento, dizendo que a partir de segunda-feira, dia 13, ela vai liberar o comércio gradativamente para já retomar as atividades de Vespasiano. Então, nós cidadãos, a gente fica um pouco confuso. Assim, a gente obedece quem? Quem dita as regras? Como funciona isso? Parece o presidente tentando de uma direção, o governador em outra, prefeito outra. Eu não sei se é verdade, se é fake news. Eu ouvi falar sobre uma fala do prefeito, eu não sei se é de Sete Lagoas ou Lagoa Santa, dizendo, não, aqui na cidade quem manda sou eu. Explica para a gente um pouquinho, deputado, sobre essa questão. Existe, antes de qualquer coisa, um pano de fundo político, né? As pessoas querem fazer prevalecer a sua visão ideológica. Tanto os prefeitos, quanto os governadores, quanto o próprio presidente. E essa guerra política está sendo travada num país que está dividido. Nosso país é um país dividido. Sim. Nosso país é um país onde as discussões políticas são todas movidas por ódio, por rancor, por embates muito duros. Não existe a vontade de composição, não existe mais a vontade de construção democrática de uma realidade. O que existe é um cabo de guerra para cada um dos lados mostrar quem está mais certo que o outro. E isso está prejudicando também a nossa atuação no combate ao coronavírus. Por quê? Porque o país está desunido. Ao invés do país se unir no combate, estabelecer medidas sólidas, medidas convergentes, cada um está puxando por um lado por razão ideológica. Eu sempre apoiei o presidente Bolsonaro desde o início, fui o primeiro deputado com mandato de Minas Gerais a garantir apoio a Bolsonaro, mas nesse momento eu estou seguindo o que diz a Organização Mundial de Saúde, o que diz o Ministério da Saúde. Eu estou seguindo o que dizem os médicos, o que diz a Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu não vou me contaminar por visões políticas, por embates políticos. O momento agora é de que haja um líder nacional, e Bolsonaro tem que assumir esse papel, de líder nacional que una o Brasil. Ele tem que ter a consciência de que a campanha acabou. Nós estamos no momento de governar e governar dentro de uma crise. Então, nosso presidente precisa ter essa consciência. Ele precisa tomar o leme do Brasil e governar o Brasil unindo a nossa nação. Não é acusando, não é brigando, não é causando celeuma. É um momento de união. É um momento de união. Na campanha de 2022, aí ele faça prevalecer as suas visões ideológicas. Mas agora não. Sim. Agora é o momento de administrar. É o momento de administrar. Mas, deputado, como seria possível isso, da parte dele, assumir essa liderança? O senhor acha que é mesmo esse poder de articulação, que às vezes ele falta nele, de diálogo com os governadores, trazer um diálogo, ser mais flexível? Não Esse apenas, seria, né? não apenas não isso. Consegue impor. Qual que é o problema? Ele quer só impor. Ele quer impor. E só presta quem aceite 100% das suas imposições. E isso não é democracia. Não pode ser assim. Eu apoio, continuo apoiando, mas sim. Ele está errado. Não é assim que governa. Não é jogando a população contra o Congresso Nacional que ele vai governar. Não é jogando a população contra o STF que ele vai governar. Não é atacando a estabilidade institucional do país que ele vai governar, que ele vai ser um líder que vai guiar o nosso país.
Não é por aí. O momento é de serenidade, é de responsabilidade, é de maturidade. E ele precisa demonstrar isso. Não é momento de guerra, é momento de união para combate à morte. Nós temos que combater a morte, nós estamos falando da morte. Nós não estamos falando de eleição, não é hora de falar em eleição, não é hora de paranoia se ministro A ou ministro B vai sair candidato e vai disputar comigo. Não, a hora não é essa. A hora é de salvar a vida das pessoas. Verdade, até porque a gente não sabe nem quem vai estar vivo até lá. Sendo É assim, verdade. talvez rude na forma de falar, mas pelas notícias que a gente vê acerca do coronavírus ao redor do mundo, é algo assustador, né, deputado? Assustador. Na opinião do senhor, então, o melhor seria realmente esse isolamento total, essa quarentena de verdade? Eu sou a favor da quarentena de verdade, porque os países que titubearam em fazê-la se arrependeram muito depois. Você vê, a Itália se arrependeu muito de não ter entrado numa quarentena dura logo no início. A Espanha, da mesma forma agora. Os Estados Unidos, que o presidente Também. Trump tem uma visão muito parecida com a do Bolsonaro, está fazendo totalmente diferente do que o Bolsonaro está fazendo. Ele está tomando medidas mais rígidas. E os Estados Unidos se tornou o país mais contaminado pelo coronavírus. Quase o dobro de pessoas infectadas do que a China. Esse momento é um momento de muita firmeza, de muita estabilidade emocional que o governante precisa ter e de aprender com os países que já passaram por isso. Ah, não é hora de virar e falar, mas na Itália tem muito velho. Ah, mas na Itália nós estamos ali no momento de inverno. Não, no momento não é esse. O momento é de conservadorismo na ação. Qual que é a ação conservadora? A ação conservadora é a ação de quarentena para achatar a curva de contágio, para que o sistema de saúde não seja sobrecarregado. Porque o que vai acontecer se o sistema de saúde for sobrecarregado pelo coronavírus? A pessoa que tem câncer, a pessoa que tá dando à luz, a mulher que vai dar à luz, que tem uma complicação, a pessoa que está com um outro tipo de doença, com, sei lá, com Um né, cálculo renal com ao cálculo extremo, renal, sim, um ataque. vai estar tendo um ataque cardíaco, ela Sim, não vai ter sim. vaga também, não. Uhum. Entendeu? Então, nós vamos aumentar as mortes, tanto por coronavírus, como vamos aumentar as mortes por outros tipos de doença, de situações. Por quê? Porque essas pessoas não poderão ser atendidas. Sim, Então, sim. se nós achatamos, todo mundo vai ser infectado, pastor Luciano. Todo mundo vai ser infectado. O que nós temos que fazer é com que a velocidade do contágio seja menor para que todo mundo tenha a chance de ser atendido. Se o contágio é imediato e faz uma curva muito alta de contágio, você sobrecarrega o sistema. Nós temos que fazer uma curva menor para que em mais tempo as pessoas sejam contaminadas e tenham a chance de ser atendidas. Então, deputado, agora, às vezes ficam usando, né, a Itália, né, a questão da França para dizer que, né, há muitos velhos, são pessoas muito velhas, há o frio, enfim. Mas a gente tem o Equador tão próximo de nós aqui, e eu tive a oportunidade de conversar também com um seminarista, acho que foi sexta-feira, e ele estava contando para a gente que o que nós temos visto na internet acerca do Equador é uma triste realidade, né? A cidade de Guayaquil realmente é um estado, parece que foi atacado por uma guerra. As pessoas estão tendo que colocar, né, o cadáver de um parente, um amigo, do lado de fora da rua e queimar. O sistema funerário entrou em colapso. Então, um verdadeiro caos. E está tão próximo de nós. Está Então, próximo realmente... com a realidade econômica do Brasil, com a realidade climatológica do Brasil. O clima é o mesmo, nós temos ali as mesmas características e nós estamos vendo um país com colapso do sistema funerário. Aí você vai falar, mas na Europa tem frio, na Europa a população é velha, na Europa isso, aquilo. Tudo bem, vamos pegar o exemplo então do Equador, que é aqui ao lado. Como que está? Nós temos ali situação apocalíptica. Apocalíptica. O que nós estamos vendo ali é o fim do mundo. São cadáveres empilhados nas ruas. Agora, em Minas Gerais, nós já tivemos um aumento de 800%.
800% dos casos de morte por doenças respiratórias de fevereiro até aqui. O que é isso? É óbvio que é coronavírus. É óbvio que o governo não está dando conta de relatar os casos, de registrar os casos, não tem teste, não tem acesso à saúde para todo mundo. 800% de morte, de aumento de morte por doença respiratória, não existe outra explicação a não ser a pandemia. Então nós temos que ter, sim, medidas de controle rígido. É isso mesmo. É igual a questão ainda, só para fechar a questão do Equador, no dia que eu fiz a live, eu acho que há 2, 3 dias atrás, a OMS estava dizendo que havia 150 mortos no Equador. E a grande questão era como que 150 óbitos colocam em colapso um sistema funerário de um país. Pois é. É de se questionar, né? É complicado. Então, 150 mortes porque eles não conseguem registrar. Exatamente. Mas porque 150 não colocaria em colapso a questão, o caos que a gente está vendo lá. Então, realmente é um tempo que a gente precisa se cuidar, né? E estamos orando por vocês, né? Governantes, também Amém. Pelo nosso presidente, pelo nosso governador, para que Deus dê também a todos vocês graça, sabedoria e direção, porque é um momento atípico, né? É um momento difícil. No meu caso, e também no caso do senhor, pastores, líderes religiosos, também é uma situação atípica para nós. Deputado, logo que começou, eu tomei a decisão e também parei as atividades da igreja, não coloquei a igreja em risco, já fomos para online. Nós estamos online há 23 dias já com a igreja. É um desafio? Claro que é, mas é uma questão muito séria. Você não consegue distinguir quem é grupo de risco, porque existem pessoas que estão no grupo de risco e elas nem sabem. A pessoa tem algum tipo de debilidade na saúde e ainda não descobriu. E quando o vírus pega, manifesta tudo e aí já pode ser tarde. Mas deixa eu comentar uma coisa com o senhor, para a gente ir caminhando. Eu li uma postagem que o senhor doou o seu salário de deputado para os hospitais e associações do interior de Minas. É verdade? O senhor pode falar sobre isso? Claro. O que te moveu a fazer isso, deputado? Quer ser o exemplo? Como é que é essa questão? E parabéns pela atitude, né? Eu não fiz isso para ser exemplo, para nada. Eu fiz isso apenas para dar uma contribuição. No momento em que todos estão se doando, todos estão contribuindo de alguma forma, essa é a forma que eu encontrei para contribuir, então, de alguma maneira, ainda que pequena, com ações de combate ao coronavírus. Ok. Bom, Léo, deputado, aqui, olha, perguntaram, você tem um número que representa os 800%? Não deve ter, né, deputado? Não, eu não tenho aqui comigo, eu tenho aqui no meu celular. Se eu for parar, eu vou sair da live para pegar. Sim, sim. Mas você encontra no Google, procure então matéria do MGTV, dessa semana, não, foi no final da semana passada, a matéria do MGTV, que relatou esse aumento absurdo no número de casos por doenças respiratórias em Minas Gerais. Dá um Google que você vai encontrar. Ok. Aqui, o Rei Souto fez uma pergunta da incoerência de comparação com os países da Europa, mas eu acho que a gente já sanou essa questão quando nós estávamos conversando. O senhor comentou aí do jornal. Deputado, antes de eu fazer uma outra pergunta, eu queria fazer mais 3 perguntas do máximo para a gente terminar. Mas orienta a gente aqui, nós mineiros, qual a sua fonte de informação? Qual a fonte de informação mais confiável para nós mineiros aqui? O que a gente deve ver, assistir, acompanha as informações por onde? É pela Globo, pela Record? O David, nosso amigo David, que o David está falando que todos esses óbitos são por conta do corona, que ninguém pode garantir. Não, ninguém pode garantir que esse aumento absurdo de óbitos são por causa do corona. Ninguém pode, Sim. mesmo porque você não tem teste para isso. Mas, se você for comparar com a história do nosso estado, com a história de evolução de doenças respiratórias no nosso estado, é discrepante. Então, diante dessa discrepância e não havendo outro fato que não a pandemia, nós chegamos a essa conclusão. Claro, mas, a ideia é a questão da lógica do Equador, né? 150 que estão confirmados, mas 150 não colocam o sistema funerário de um país em colapso. Então, pela lógica, né? Sim, claro. Mas e aí, deputado, você ia falar sobre a questão aí de a fonte de informação para nós mineiros. Sim, eu busco sempre a fonte de informação oficial do governo.
Então, Ok. eu me pauto pelo site do Ministério da Saúde, que é o órgão institucional legítimo para conduzir as políticas de saúde do nosso país. Ok, ok. Deputado, sua opinião aí sobre a questão do auxílio emergencial, plano do governo aí? Muito importante, veio na hora certa, o governo agiu de maneira célere. Ontem o cadastro já foi aberto para que as pessoas possam começar a receber esse auxílio, e é algo que nós já esperávamos que o governo fizesse, porque o Brasil tem reservas para fazer isso, o Brasil tem condições para fazer isso, e o momento é de socorrer a nossa gente. Sim. E eu achei também bem interessante a forma que foi feito, né? Você faz tudo agora pelo aplicativo, transfere, paga a conta sem precisar ter nenhum tipo de despesa. Realmente bem planejado. A Caixa Econômica aí também postergando prestações, né? De quem tem parcelamento aí de imóvel, enfim. Deputado, me pediram para fazer uma pergunta ao senhor. O pessoal, a gente está vendo aí toda essa movimentação do governo para a questão da ajuda, a movimentação de financiamento, crédito imobiliário, né? A gente consegue aí 60 até 90 dias aí postergar a prestação. A gente está vendo toda uma situação. A gente não sabe muito bem como é que ficou a questão da conta de água e de luz. Ficou uma questão, vai poder, não vai postergar, não vai. E também uma outra questão é para quem tem um filho em escola particular. Estão me pedindo para fazer uma pergunta para o senhor. Parece que o deputado doutor Wilson Batista entrou com um pedido de lei, um projeto de lei, para reduzir a mensalidade da escola particular. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Sim, foram 2 projetos de lei. Uhum. Um, que foi esse do doutor Wilson, foi para nível superior. Então, as Tá. universidades, as faculdades. O outro Ok. projeto foi para as escolas particulares. Então, será votado, será analisado, ainda não está pautado na Assembleia Legislativa, mas será analisado e nós devemos ter todo critério, todo cuidado para que a gente Claro. atue essa área Uhum. da maneira mais justa possível. É um momento muito delicado, né, deputado? De vocês terem que buscar um caminho do meio, né? Porque você tem de um lado os pais com dificuldade para fazer, mas em contrapartida, o outro lado da escola. Eu mesmo tenho minha filha fazendo faculdade, ela está fazendo arquitetura, e é um desafio, né? A mensalidade do mês para nós pais, mas em contrapartida eu não posso negar que ela está tendo toda a estrutura da faculdade, com aulas online, ela passa o dia estudando, trabalha. Então a gente observa os dois lados e realmente encontrar aí um caminho justo é um desafio aqui para vocês, e a gente está orando para que Deus dê a vocês graça e para que Deus dê a vocês aí sabedoria, né? Aqui, ó, a Lili Rangel, foi até ela que havia me pedido para fazer a pergunta. Está dizendo, pena que é só para o curso superior, mas o senhor já Não, respondeu que são não. dois, São 2 projetos, um para São... curso superior e um para as escolas normais. Tá. Agora, pastor Léo, para a gente fechar, o senhor poderia deixar uma menção, uma palavra aí de esperança para nós mineiros? Como é que o senhor poderia fechar essa live, uma palavra para a gente? Nós que estamos aí diante dessa situação tão desafiadora, mas acreditando em Deus e também com muita expectativa que Deus vai dar sabedoria para vocês, né? Tem alguma coisa que o senhor poderia dizer para nós, uma palavra aí de esperança? Claro, sem dúvida. O momento é que nós estejamos, acima de tudo, unidos. Precisa haver união entre as pessoas, consciência, responsabilidade, para que nós estejamos todos no mesmo rumo. Porque se a nossa sociedade, se o povo brasileiro, nesse momento de combate a um mal maior, a um inimigo externo que assola a nossa sociedade, nós estivermos desunidos, nós não venceremos essa luta. E a palavra de Deus é muito clara, é muito simples, é muito direta. Reino desunido não subsiste. Nós precisamos garantir a subsistência do Brasil. E garantiremos a subsistência do Brasil com união do nosso povo. O povo brasileiro precisa estar unido. Os políticos brasileiros precisam estar unidos. Não é hora de briga, não é hora de oposição e situação. É hora de união para que o Brasil supere todas essas dificuldades. Amém, deputado. Deputado, quero agradecer ao senhor, tá, pelo tempo, pela disponibilidade de estar aí falando com a gente.
Também quero te agradecer aí pelo seu empenho, né, na Assembleia, por nós mineiros, e pelo trabalho tão bonito que o senhor tem feito. Parabenizar mais uma vez aí pela família Portela, né, que nos ajuda tanto. É muito interessante, né, ver a família envolvida, trabalhando. E seu pai a nível lá, a nível federal, você aí a nível estadual, sua mãe, né, a nível municipal. Que Deus possa realmente dar vocês forças nesse tempo aí também de desafio, né? Imagino que é um desafio muito grande. E Isaías 42, versículo 22, diz algo interessante assim: mas este é um povo roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém que diga, restitui. Então, eu tenho orado para que Deus levante, né, na nossa nação essa direção que o senhor disse aí, porque a gente está vivendo esse tempo tão difícil, um país, não apenas pelo coronavírus, a gente já vinha num tempo tão complicado, apesar de algumas melhoras, claro, mas a gente tem orado para que Deus levante alguém que grite e restitui, né, para que brigue Amém. por nós, para que nos defenda, né, a nós como população. Eu sei que você está fazendo isso, você é esse aí que briga, né, pela população mineira, que está aí gritando, restitui, né, não deixa o Calil descansar, graças a Deus por isso. Por favor, continue. Por favor, continue lá fiscalizando, cumprindo seu papel também, o nosso governador Zema. Eu sei que o seu desejo é melhor. E você está aí gritando por nós para que o nosso povo seja restituído. Restituir a paz, restituir a alegria, restituir toda essa questão na vida dos mineiros. E, se Deus quiser, a gente restituir também o direito de ir às ruas, de trabalhar, de voltar para o trabalho. Que esse é o desejo de todos nós, né? Todo mundo quer voltar, mas haverá o tempo certo para isso. Haverá o tempo certo para isso. Amém. Eu creio nisso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Amém. Eu vou te fazer a pergunta. Sim. Eu, como grande fã da Casa de Julgamento, e sei desse trabalho tão lindo que o irmão... Não sei se você já ouviu falar dele, mas muito, me lembrou muito, né? A Casa de Julgamento é específico ali, uma coisa específica, um momento específico, você entra e participa, o Impacto Radical um pouco maior, mas eu quero te desafiar a conhecer essa ação do Impacto Radical. Um dos líderes dessa ação ministerial é o pastor Edilson, lá de São João do Manhuaçu, que é presidente da Igreja Batista Betel, de São João do Manhuaçu, e faz esse trabalho ali na região da Zona da Mata. Eu quero te desafiar a conhecer, para, quem sabe, trazer esse trabalho aí para Santa Luzia e região, porque com seu expertise da igreja, na realização da Casa de Julgamento, tenho certeza que vocês vão fazer um belo trabalho nessa área. Olha, deputado, que legal, tá aceito. Vamos muito lá. legal. Vou mandar para o WhatsApp o telefone do pastor Edilson. Que legal. Não, queremos conhecer. Nosso maior desejo é ser uma igreja relevante aqui na nossa cidade, né? De todos os sentidos possíveis. E tudo que a gente puder fazer para abençoar a nossa cidade, despertar o nosso povo, com certeza faremos do melhor. Quero sim, tá, deputado? Tá aceito o convite. Vai ser bênção, tenho certeza. Amém. Agora eu estou orando para saber quando né, que vamos poder fazer outra casa de julgamento. Tem que esperar um bom tempo aí, tudo normalizar. Agora... Para a gente poder fazer de novo. Agora tem que esperar. No próximo ano vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Deputado, vamos orar? A gente tem orado aqui, fechando todas as lives. Eu gostaria de pedir ao senhor, como autoridade espiritual, mas também autoridade aí parlamentar, né? Podia orar por nós? Amém, claro. Então, vamos todos juntos em oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã juntos aqui em comunhão, Senhor. Um momento de comunhão online. Olha que só que diferente, que momento diferente nós estamos vivendo, Senhor. Mas nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, nesse momento de dor,
a sua igreja não deixe de estar unida, Senhor. A sua igreja não deixa de ter fé e acreditar no Deus que pode todas as coisas. Senhor, então nós clamamos pelo Brasil, clamamos pela nossa nação, Senhor. Clamamos aqui nessa manhã pedindo para que o Senhor sare a nossa nação, para que o Senhor esteja sobre cada família, para que o Senhor visite cada casa, cada hospital, cada leito de UTI, Senhor. O Senhor esteja ali, agindo poderosamente, Pai. E acima de tudo, nós te pedimos, Senhor, pelos nossos governantes também, que haja união no Brasil, Senhor. Sim, meu Deus. Ensina os nossos governantes a governarem em união. Ensina os nossos governantes, Senhor, a caminharem em um mesmo rumo, em um mesmo sentido. Ensina o Brasil a ser um reino unido, para que nós, então, possamos subsistir, para que nós possamos superar essa dificuldade. Derrama graça, Senhor, sobre os teus filhos, sobre os teus servos. Derrama provisão, Pai. Senhor. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor. Então, Senhor, garanta subsistência à nossa gente, garanta subsistência ao Brasil. E o Senhor é também Jeová Rafá, o Deus que cura. Cura, Senhor, então, a nossa gente. Cura a nossa terra. Nós oramos juntos, Senhor, em comunhão online, em comunhão virtual, mas Sim, em Deus. comunhão entre os corações que se fazem presentes nessa reunião. Crendo, Sim, acreditando, confiando no Deus que pode todas as coisas, que é o Deus a quem nós servimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças Para a gente a Deus. fechar, pessoal que está nos acompanhando aí, também você, deputado, amanhã, nossa live às 10 horas da manhã, eu vou conversar com o pastor Elbert. Está lá nos Estados Unidos, também para contar um pouquinho para a gente como é que está a situação por lá. Sexta-feira, vamos conversar com o pastor Mauro, é médico lá em Brasília, está na frente da batalha lá também sobre essa questão do coronavírus. Nós vamos bater um papo com alguém que é médico na área. E no sábado, para fechar a semana, nós vamos conversar com o pastor que está na Bélgica. Vamos ouvir um pouquinho também como é que está essa situação lá na Bélgica. E assim a gente vai caminhando aí todas as manhãs, a gente salva tudo no YouTube, porque a minha expectativa, deputado, que isso vire um arquivo, né, para daqui 5, 10, 15 anos, está salvo. Como que nós estávamos pensando no meio dessa situação, como que lidamos com essa crise, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Penso eu que de alguma forma a gente vai poder contribuir. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço, meu pastor, meu amigo. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.